Olá, mais um podcast começando. Este é o Valor Humano que você acessa através de nossas plataformas de áudio e também nosso canal do YouTube. Eu quero mandar um grande abraço para os nossos patrocinadores, o Centro Médico Gastroclínica, referência em atendimento de doenças do sistema digestivo e multiespecialidades. Todos os serviços de saúde você encontra em um só lugar. Informações e agendamentos pelo WhatsApp 45 2101 7700 e Casa Prime, especialista em tornar a sua casa única. Na Casa Prime você encontra móveis e peças de decor exclusivas. O contato da Casa Prime pelo WhatsApp é 45 99937 1283. Gente, mais um Valor Humano começando e hoje eu converso com o médico gastroenterologista e endoscopista com doutorado em Ciências da Saúde com enfoque em doença celíaca, Dr. Mauro Bonato, e a nutricionista clínica e hospitalar Caroline Doneda, que é especialista em nutrição e metabolismo e em pesquisa clínica e mestre e doutoranda em biociências e saúde. Gente, baita currículo de vocês, hein? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Estamos aqui para conversar. Isso aí. Obrigada, Soraya. É um prazer sempre falar com você. Que bacana, gente. Olha, o prazer é meu também. Em maio, as pautas se intensificam muito com relação à doença celíaca, porque no terceiro domingo de maio é lembrado o Dia Internacional do Celíaco, né? Doutor Mauro, para a campanha de 2023, a Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil sugere o tema: já passou da hora de levar a doença celíaca a sério. O senhor tem levado a doença celíaca a sério há quantos anos? Em torno de 20 ou mais anos, né? Próximo a 20 anos. Quase 3 décadas. Vamos Duas, né? Indo já para a terceira década, né? Porque Isso. tem muito tempo ainda para trabalhar. O senhor não acha que essa campanha está esse tema está um pouco tardio, não? Porque vocês levam a sério já há muito tempo, né? É que a doença celíaca, ela é um pouco esquecida no geral, né? Pouco conhecimento. A gente, como professor, incentivou muitos alunos a aprenderem da doença celíaca. E há muita confusão ainda, sabe? Muita confusão no diagnóstico, principalmente. Até como fazer, né? Como abordar o paciente, muitas vezes, né? E o principal é que ele deva ter sintomas ao ingerir glúten, né? Então, esse é o primeiro ponto. Ele tem que se policiar se isso acontece ou tem algum familiar, né, que tenha o problema. E também, assim, na mídia em geral, mais focado na dieta isenta do glúten para sensibilidade, para outras coisas, né? E que depois você fica com a responsabilidade, no meu caso, de fazer o diagnóstico de paciente que já mexeu nas condutas, no sentido de fazer dieta sem diagnóstico, né? Então, essa é uma bronca nossa aqui, né, Carol? É uma luta nossa de não ter dieta isenta do glúten sem diagnóstico. Você pode fazer, mas desde que você saiba que você não é celíaco. A gente já foi para o outro lado. Vamos situar as pessoas que estão ouvindo a gente agora, doutor Mauro. Então, vamos explicar o que é a doença celíaca, se ela é uma alergia, se ela é uma intolerância, a diferença com a sensibilidade ao glúten, para as pessoas entenderem bem. Voltando, né, à conversa inicial que você falou, eu dei uma derivada assim, né? 2 passos atrás. Deu uma derivada, mas a questão é que realmente já está se conhecendo mais a doença hoje, muito mais que 20 anos atrás. Tanto é que naquela época, né, Carol, nós tínhamos a Associação de Celíacos para ensinar as receitas sem glúten, né? E hoje tem muitos produtos sem glúten. Se a gente viaja, tem hotéis, tem restaurantes, tem muito mais facilitado. Então, hoje não é uma coisa do outro mundo você ser intolerante ao glúten, né? E eu vou contar que eu fui num congresso, bem nessa época lá retrógrada, e tinha um folheto da Associação dos Celíacos que dizia: doutores, por favor, procurem a doença celíaca, não deixem os nossos corpos serem destruídos, né? Já era um reclame já naquela época. E a gente
parece que às vezes fica sozinho, né, Carol? Porque a gente luta, fala, olha, pessoal, vamos lá, a doença celíaca existe. Aí depois nós vamos falar das orientações, né, para a doença celíaca, as coisas que acontecem, mas é muito ainda complicado, né? Tanto é que nós vamos falar em Foz do Iguaçu e em Maceió esse mês, por causa dos celíacos, né? Curitiba, a doutora Lorete, que é a mentora, mora aqui dos nossos estudos e é a mais conhecida, assim, batalhadora da doença celíaca no Brasil, de que a gente deva desenvolver a maneira que as pessoas façam o diagnóstico. Até eu tenho um projeto muito bacana, mas só que ele é muito sofisticado, é só para muito especialista. Então a gente vai fazer uma coisa mais light para que no dia a dia as pessoas consigam fazer pela endoscopia, por isso que é a minha área, né, o diagnóstico. Então, para você ter uma ideia, a gente muitas vezes vai no final do curso de nutrição aqui da nossa região e vai de boa vontade lá comentar, falar, olha, vocês estão formando em nutrição, eu quero contar para vocês como é que é isso. Certo. É assim, 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 para ajudar no diagnóstico, porque é 1% da população que é celíaco. Exatamente. E 20% é sensível, em média, né? Tem 30, tem 10, tem 20. Esse número oscila. Carol, e aí como nutricionista, como que você pode orientar os seus pacientes com relação justamente a essa confusão que a gente faz, nós leigos fazemos? O que é intolerância, o que é alergia, o que é a sensibilidade ao glúten? Eu acho que são vários fatores, né, Soraya? Ouvindo você falar, e o Dr. Mauro também, né, sobre o tempo, né, que ele trabalha e luta, né? O Dr. Mauro é um lutador da doença celíaca, né? Eu vejo duas palavras que vêm à minha cabeça. Assim, primeiro, uma negligência muito grande no diagnóstico, né, Dr. Mauro? Sim. Porque esse folheto do pedido de socorro, né, analisem, diagnostiquem, vejam nossos corpos, é uma coisa que pode parecer antiga, como você falou do slogan da campanha, mas é muito real. Né, porque o médico, né, Dr. Mauro, que tem expertise, né, de investigar, de enxergar a doença na hora do exame, não é todo médico. Sim. Né? Então, cada vez mais se falar sobre esse assunto vai fazer com que essas pessoas tenham essa visão, porque nós, como nutricionistas, não fazemos o diagnóstico. Né? Nós podemos até ter uma desconfiança, mas nós precisamos do médico que tem esse olhar. Né? E a partir do momento que esse paciente realmente for diagnosticado e tiver a diferença, se ele é celíaco, se ele fez um exame de sangue, se ele tem genética, se ele fez biópsia, se ele foi visto na endoscopia, ou se ele só tem uma sensibilidade, ou se ele tem uma alergia. Isso tudo é feito através de exames para diagnóstico. Né? Então, a partir do momento que não existir mais essa negligência, que se der atenção a esse assunto, nós, como nutricionistas, podemos sim efetivamente trabalhar. Mas daí a gente entra num fator, né, Dr. Mauro, que a gente sempre discute dentro da nutrição, que até o Dr. Mauro comentou agora, que é a banalização do assunto em relação ao glúten. Porque hoje em dia a gente tem restaurantes e lugares que vendem comida sem glúten, mas grande parte desses lugares tem comida sem glúten não é por causa dos celíacos, é porque as pessoas começaram a comer sem glúten. É um modismo. Isso, porque queriam emagrecer, porque queriam fazer uma dieta anti-inflamatória, né? Porque o glúten, o trigo principalmente, tem esse fator muito inflamatório e tal. Então as pessoas começaram há um tempo atrás a diminuir o consumo de glúten. Só que elas diminuindo o consumo de glúten, com o intuito de emagrecer, por exemplo, não necessariamente vão estar mais saudáveis, vão ficar subdiagnosticadas, porque num exame de sangue, onde a pessoa não está comendo glúten, ou numa endoscopia onde ela não está comendo glúten, não vai aparecer nada. Né? Então, é muito importante que o profissional nutricionista que acompanha o seu paciente tenha essa visão. Entendi. Que ele não pode fazer diagnóstico, mas ele tem que ter certeza de que ele excluiu todas as possibilidades antes de prescrever uma dieta. Né? Porque se você tira o glúten, como é que vai se diagnosticar a doença celíaca? Se esse paciente tem algum sintoma, antes de tirar, mesmo que a gente imagine, realmente pode ser o glúten o problema desse sintoma, mas antes de tirar, encaminha para o médico, né? Faz esse jogo, né? Junto com outro profissional. E daí sim, a gente vai conseguir abordar, né, o paciente celíaco, né? Imagino que você vai querer saber disso com mais detalhes sobre como é o tratamento a partir do momento que a gente tiver essa certeza. Então, eu acho que a nossa função como profissionais também da área da saúde, né, é auxílio do diagnóstico, né, Dr. Mauro? Tá ali permeando esse caminho. Né? Eu queria aproveitar esse gancho. Então, primeiro, você ingerindo glúten pode ter algum sintoma. Sendo que é estudado que 30% da população não tem nada de sintoma. Mas, enfim, se você tem uma suspeita, é quando você come o trigo, né, o pão, etc., você tem sintoma, primeira coisa. Segundo, a gente pode detectar por um exame de sangue.
né? Pode detectar pelo exame de sangue, que é onde formam os autoanticorpos que vão agir no corpo da pessoa, causando lesões, que a gente vai falar depois. O segundo exame é a endoscopia. Então, na minha área, é isso que eu comentei no início, que a gente quer difundir o uso de corante para que a pessoa veja ali o duodeno e veja, olha, ele está doente mesmo. E a biópsia é o outro ponto. Então, são as 3 coisas assim para o diagnóstico, né? Então, é o exame de sangue, né, de laboratório, de sorológico. O segundo é a avaliação duodenal através de uma endoscopia, né, e a biópsia. Então, essas coisas, né, esses dados são importantes para que todos os médicos pensem, né, e saibam pedir isso, né, ou vão naqueles que têm mais conhecimento. Por quê? Na ginecologia tem abortamento e infertilidade. Isso que eu te perguntar, os sintomas são apenas digestivos? De quais formas essa doença se manifesta? Não, tem digestivos e extradigestivos, né? Os digestivos são os mais comuns, são diarreia, distensão abdominal, constipação às vezes, né? Aí a pessoa vai ter cansaço, anemia, diabetes, artrites, vai ter hipotireoidismo e vai seguindo, doenças autoimunes. Bom, quando falar do tratamento, eu tenho uma coisa para falar, cara. Ele vai lembrando. Não é porque se eu falar agora, então é assim, eu vou contar. Dieta isenta do glúten é dieta, mas nós estamos falando em sintomas ainda. Mas daí depois tem umas coisas que acontecem que eu notei como paciente. Daí eu quero é um argumento muito forte que a gente vai ter, Carol, para explicar para o paciente da importância da dieta. Que você fala, eu falo, mas tenho alguns argumentos a mais que eu vou falar depois. E então, todas essas lesões de pele, cabelo, unha, e assim vai, canseira, porque tem anemia, tem várias patologias associadas às doenças autoimunes. Então, é doença autoimune, pessoal, é coisa séria. E leva ao câncer do intestino delgado, né, do linfoma. São vários problemas que o glúten causa quando não é diagnosticado. Por isso que naquele reclame dizia, cuidem dos nossos corpos, né? Osteoporose precoce, etc. Então são muitas coisas, mas primeiro você tem que saber que a gente chamava, se a Carol lembra? A gente chamava o ginecologista, chamava o reumato, chamava o endócrino, chamava o neuro, chamava eles. Nossa, a doença celíaca dá tudo isso? É uma equipe multidisciplinar mesmo. Tem várias patologias que estão em várias especialidades, então é multidisciplinar. Não é brincadeira, né? Qual que é a relação com o fator hereditário? Quem tem familiares celíacos corre mais risco? Como é que é isso, doutor Mauro? Em torno de 10 a 20% podem ter doença celíaca, né? E o genético é o fator, né? Fator genético. 40% da população tem o fator genético e não são celíacos. Porque para ser celíaco ele tem que ter o glúten, o fator genético e a permeabilidade intestinal. Esses 3 fatores ativam a doença. Permeabilidade intestinal, o genético e o glúten. O único elemento que pode ser tirado é o glúten. A permeabilidade intestinal e o genético você não pode, né, mexer, pelo menos por enquanto. E a diferença é a permeabilidade intestinal. Por quê? Você pode ter o glúten, pode ter o genético e não ser celíaco. Por quê? Porque você não tem a permeabilidade ao glúten. O que significa isso? É que o glúten é uma proteína grande, mais de 15... Tem uma medida chamada microns, mais de 15 microns, certo? E essas proteínas grandes são absorvidas pelas células intestinais, pelas células. Só que entre as células tem um espaço, por onde passam as proteínas pequenininhas, de menos de 15 angstroms, 10 angstroms. Ali passa e é natural. Agora, quando há uma abertura desse espaço entre as vilosidades, entre as células do intestino, onde passa o glúten, a proteína grande, daí que ela vai ativar todo o sistema imunológico. Então eles chamam de tight junctions, que são as junções apertadas, elas têm que estar apertadas. Por isso que a permeabilidade intestinal é essa abertura das junções por onde passa o glúten. Esse é o motivo, para o meu ver, assim, mais importante, né, que é estudado por que isso ocorre e tal, que não tem muita definição ainda. Mas isso é o ponto principal. Portanto,
você pode ter o genético, pode comer o glúten, mas se você não tiver permeabilidade, o terceiro fator, você não tem a doença. E você pode desenvolver esse fator numa diarreia muito longa, numa radioterapia, numa imunidade muito baixa, né? Você pode desenvolver durante a vida, mas geralmente você já está vindo com ela lá da juventude, da infância. Da infância, né? Bom, aí tem os sintomas, procura o médico especialista, geralmente é o gastroenterologista, Dr. Mauro? Com certeza, né? Ele que vai começar a ver lá o sorológico. Certo. É o que tem mais, que acompanha mais, que tem mais visão, né? Por exemplo, o endócrino, no hipotireoidismo, pode pedir um exame sorológico para desconfiar. Coloprocto. Né? Um hematologista com uma anemia que não responde, né? Dermato. Lesões de pele, né? de dermatite herpetiforme, pode ir falando aí. Tem que ir pensando. Ginecologista, abortamentos, infertilidade. Tem que pensar em tudo. Então, todas as especialidades têm a ataxia, problema da marcha, que o neurologista vê, dificuldade no aprendizado, que é neurológico, enxaqueca, são relacionados a isso, né? Tem que pensar em tudo, né? Então, mas isso é o ingerir glúten, principalmente, não é porque todas as doenças que, né, são aquelas relacionadas à ingestão de glúten. Tem os sintomas, observei que é no consumo ali, na ingestão do glúten. Tem o diagnóstico e aí o tratamento. Aí o senhor manda para nutricionista para fazer a dieta. Como é que essa dieta é para o resto da vida? Tem cura? Como é que é isso na cabeça do celíaco? Por enquanto não tem cura, ou melhor, a cura é não comer glúten, né? Porque como o Dr. Mauro disse, são 3 fatores para a doença celíaca acontecer na vida, né? Mesmo depois que ela foi diagnosticada. A genética, que a gente não tem como evitar, a permeabilidade intestinal, que hoje a gente já fala muito de microbiota, né? Um dos fatores desse leaky gut, né, dessa alteração de permeabilidade é a doença celíaca, mas existem várias outras, né? E que a gente também não tem como evitar a partir do momento que aconteceu. E o glúten. Então, se você tira o glúten, você, na verdade, está tratando esse paciente, né? Você está evitando que ele tenha uma reação inflamatória a partir da presença daqueles anticorpos que vão levar às alterações, né, no intestino dele, as atrofias, as doenças e as comorbidades de intestino. Só que é um momento delicado, né, na vida desse paciente. O momento do diagnóstico, né, Dr. Mauro? E a hora que ele... Né? Uma ruptura. Muda, né? Vira de ponta cabeça, né? E a hora que a gente tem que explicar para ele que realmente aquilo é para a vida e que a única forma dele se tratar depende dele mesmo em não ingerir o glúten, né? Em realmente deixar para trás isso, né? E isso é muito importante na hora da orientação. A gente orientar o paciente, o familiar, né? As pessoas que convivem com ele, de uma forma que eles venham entender que se ele não consumir o glúten, ele vai, depois de um certo tempo, ter uma recuperação das suas velocidades e ter um risco de desenvolvimento dessas comorbidades iguais a qualquer pessoa que não tem doença celíaca, se ele não estiver em contato com o glúten. Mas se ele tiver contato, mesmo que seja mínimo, ele pode sim ter o desenvolvimento de todos esses problemas. Então, é para sempre, né? E isso é um fator que a gente precisa orientar, claro, com muito carinho, com muita empatia, porque não é uma coisa fácil. Né? Porque na nossa região aqui, por exemplo, nós consumimos glúten 3 vezes por dia. Né? Tem pessoas que comem pão no café da manhã, no lanche da tarde e na janta. Né? Então, fora todos os outros contaminantes de glúten aí que nós temos, né? Muito forte. Né? E sempre essas pessoas vão estar convivendo num meio de amigos, de familiares, que muito provavelmente vão questionar. Mas, se você comer só um pouquinho, mas é frescura, mas não tem problema, mas o teu sintoma nem é tão forte, quando eu como eu também estufo. Não é essa a questão. A questão é que essa pessoa tem uma doença comprovada. Não é a quantidade, né? Não pode consumir. Não pode consumir. Até porque nós sabemos que na orientação, a nossa orientação padrão é o quê? Né? Que esse paciente não pode, a partir do momento que ele foi diagnosticado, consumir o trigo, o centeio, a cevada, o malte e a aveia. A aveia originalmente não contém glúten, mas por causa de plantio, aqui no nosso país a gente tem uma contaminação cruzada que é direta, né, no plantio. Então não dá para consumir também. Então, esses alimentos o paciente não pode consumir mais. Também precisa fazer leitura de rótulos, porque, por exemplo, café não tem glúten,
Mas muitas marcas de café têm glúten no mercado porque no processamento, no maquinário onde aquele produto foi processado, tinha contaminação de glúten. Contaminação cruzada. Isso, e essa pequena contaminação já pode sim provocar lesões no paciente. Alguns com mais chance, outros com menos, mas pode provocar. E a gente não pode correr esse risco, porque ele pode contaminar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã, e essa contaminação vai crescendo. E a gente não sabe qual que é a tolerância dele em relação à contaminação. Então, a nossa orientação é em relação ao consumo direto do glúten, em relação à contaminação cruzada nos alimentos industrializados, em relação aos cuidados dentro de casa da contaminação. Então, vamos dar um exemplo muito simples. A gente mora numa região onde a gente come geleia, chimia, né? Que a gente chama aqui com pão. Olha o que a Carol lembrou. Né? Chimia. Então, o que tem ali? Uma família comendo pão com chimia. Então, você está ali comendo o seu pão sem glúten, enquanto a pessoa que mora com você está na frente comendo um pão com glúten. Se ela cortar o pão caseiro dela com glúten e colocar a faca dentro da chimia, acabou, ali tem glúten. Então, esses cuidados a gente também tem que orientar dentro de casa, né? Então, por isso tão importante a relação dos familiares, né, com todo esse processo, né, Dr. Mauro? E especificar para esses pacientes além, porque o primeiro momento da consulta é assustador, né? Você viu quanta coisa que eu falei que ele não pode comer e ele não vai absorver vitaminas e nós temos que repor vitaminas, mas daí depois que passa essa fase mais tensa, a gente fala, vamos falar do que sobrou? Sobra muita coisa. Sim. O paciente celíaco pode comer milho, arroz, batata, mandioca, todos os vegetais, todas as frutas, carnes, ovo, tudo. E fora todas as outras farinhas que não tem glúten, né? Então existem muitas farinhas que não tem glúten. Esse paciente, eu sempre falo, você tem que ser criativo, você tem que abrir o leque de opções. Você tem que ir para uma parte do mercado que você não conhece, uma parte de receitas da internet que você ainda não viu, né? E é importante fazer com que ele participe desse processo, com que ele tenha autonomia, pertencimento daquilo, né? Tem uma história até, eu nem comentei esse caso com o Dr. Mauro, mas a paciente é dele, que esses dias veio comigo também, e foi um caso interessante, assim, que era uma paciente jovem e teve o diagnóstico, estava assustada e tal, mas ela tinha entendido, ela sabia que ela não podia mais comer glúten, mas a família dela não tinha entendido. E não tinha aceitado e não tinha assumido que aquilo era uma verdade. Eles ainda estavam tratando aquilo como uma coisa de não tanta importância, vamos dizer assim. E ela ficou bem emotiva na primeira consulta e eu fiz com que a família viesse, né, na segunda consulta. E lidei naquele momento com a família, não questionando ou brigando, mas no sentido de colocar eles como responsáveis pela melhora dela. Né? Então, vamos ajudar para que ela fique bem, porque vai que ela resolve não fazer certinho, nós temos responsabilidade sobre ela, vamos ajudá-la. E naquele momento, né, a gente teve uma família inteira chorando dentro do consultório, mas entendendo que aquilo era importante e que todos tinham um papel naquele processo para que ela tivesse a cura. Então, a cura é essa. Faz todo sentido agora a sugestão do tema da federação, né? Inclusive então, eu queria aproveitar aqui uma coisa, só para mostrar a importância da dieta, né? Agora vem o argumento, tá? Que eu falei no início. Quero saber, tô curiosa. Então, o argumento é assim, o paciente, você sabe muito bem, você comentou aí, pode comer no final de semana, né? Você sabe que tem algumas pessoas que orientam eles a comer no final de semana, inclusive colegas nossos, né, de profissão diária, né? Nutrição, médicos. Eu falo, puxa vida, então sabe como é que é a questão? É assim, ó, o anticorpo é como se fosse um soldadinho com o chapéu do mexicano, assim, com uma arma aqui, ó. Cada vez que você come glúten, passa um carrinho assim, eles se jogam lá dentro e vão atacar algum órgão. Sabe? Bem lúdico. E vão lá atacar, porque eles estão vivos dentro de você. Só que se você não cuidar, eles, né, sempre eles esquecem, tem que deixar eles dormindo. Se você der comida para eles, der o glúten para eles, vão acordar e vão sair atirando. E aí, eu tive 2 casos, Carol. Uma senhora já tem 20 anos de diagnóstico. E ela está falando para mim assim, eu tenho uma enzima agora que eu tomo, e quando eu saio eu como glúten. Não é que eu como, eu posso... Ela faz dieta, bem caprichada, mas ela disse assim, não, daí eu fico mais à vontade e tal, eu acabo, acho que comendo, me contaminando e tal. Mas quanto tempo você está fazendo isso? Desde faz 1 ano, mais ou menos, que eu estou fazendo, beleza. Desenvolveu hipotireoidismo.
Eu já recebi umas 20 fotos dessa enzima. Desenvolveu hipotireoidismo, mas ela, veja bem, ela faz dieta muito rigorosa, só que ela está dando essa contaminada, essas contaminações. Abriu uma brecha. Abriu uma brecha, é isso que nós estamos falando aqui, né? Que você dá brecha, não pode, porque se você falar para o paciente, olha, essa foi hipotireoidismo e uma outra desenvolveu gastrite atrófica, autoimune, porque ela estava contaminando de vez em quando, não, mas às vezes eu vou, não sei o quê, tarará. Então vejam, a importância de uma dieta isenta total, porque a contaminação, mesmo a contaminação, né, que você pode falar depois, Carol, ela pode ativar esses dorminhocos. E quando ela ativa esses dorminhocos, eles atacam. Eles atacam. Então, esse é um dos pontos principais, eu acho, de argumentos para falar para os pacientes que não pode comer glúten mesmo, sabe? É uma coisa que a gente tem na manga aqui para falar. A história do soldadinho em transmissão de pensamento a gente estava falando igual, tá? Porque viu? É realmente uma forma que eles entendem, né? Que o próprio corpo deles é agredido, né? Quando eles consomem o glúten. Né? Então, é uma questão de explicar de uma forma realmente que eles venham entender, né? Mas a gente está atento sobre a dificuldade de cada paciente, né, doutor Mauro? A forma que eles entendem. E uma coisa que o senhor falou agora que eu achei bem interessante sobre essas duas pacientes e sobre a contaminação ser acumulativa. Uma coisa que eu sempre explico e que muitos pacientes perguntam, devem te perguntar também, mas aquele produto que está no mercado e que tem a inscrição não contém glúten, a gente pode confiar que não contém glúten? Então, o que a gente precisa entender é que existe uma legislação, ou melhor, foi criada, né, uma normativa onde tinha que estar escrito nos produtos uma menção, contém ou não contém glúten, tá? Quando foi feito essa normativa, se previa que só estivesse escrito contém glúten nos alimentos que continham trigo, centeio, cevada, aveia e malte. Não se levava em consideração contaminação. Tá? Então, muitos pacientes consumiam produtos do mercado industrializados dizendo que não continham glúten, mas continham. Tinha contaminação. Tá? Depois de um tempo, isso foi revisado e foi colocado uma quantidade de partículas por milhão de glúten permitidas para que os pacientes celíacos pudessem consumir sem serem prejudicados por isso. Então, o que a gente tem que lembrar? Aquele produto que está escrito não contém glúten, na verdade, ele tem ainda uma contaminação por glúten, mas numa quantidade mínima que não vai afetar a grande maioria dos pacientes celíacos. Essa contaminação dos produtos industrializados, onde a Anvisa faz revisão microbiológica do produto. Certo. Agora, essa contaminação de comer fora de casa, onde você comeu um arroz que pode ter sido manipulado com uma colher que também mexeu o macarrão, a contaminação do churrasco, onde você comeu uma carne que foi assada do lado do pão de alho, essas são contaminações que as pessoas vão estar expostas. A lesão ou o dano que essa contaminação vai trazer aos pacientes é diferente, né, doutor Mauro? Porque a doença é diferente de pessoa para pessoa. A gente pede que esses pacientes não recebam um diagnóstico e fujam, que esses pacientes permaneçam em acompanhamento, porque nós só vamos saber o quanto essa contaminação está sendo danosa e vai ter o risco de desenvolver outras doenças, como o doutor Mauro citou das pacientes dele agora, se o paciente estiver acompanhando. E eles fogem? Muitos. Além de fugir, nós temos um outro problema. Meu Deus. Não todos, mas hoje eles estão mais conscientes. Mas antes era mais difícil. Era. Sabe qual é o problema? Quando você diagnostica uma pessoa da família, raramente os outros querem fazer exames. Eles fogem. Isso é natural. Eu não sei... porque eles não querem saber, né? Eu não quero saber se eu... Imagine eu não comer glúten. Mas é aquela história, doutor Mauro, né? Que eles falam, mas eu vou ir no médico para descobrir as coisas? Não vou. Né? Não vou. Se eu não tiver, é uma questão bem É uma negação mesmo. É uma negação, né? Esses são os negacionistas. Hoje mesmo a pessoa falou, olha, eu tenho 3 irmãos, mas eles não querem fazer o exame. Tenho minha irmã que sofre. Ela tem um monte de diarreia, ela é celíaco, mas não quer saber. Por quê? Vai ter que fazer dieta isenta de glúten. Entra naquela incidência dos celíacos que não sabem que são. Né? E se eles não fugissem e vierem ao acompanhamento, por exemplo, fazer endoscopia uma vez ao ano, né, doutor Mauro, fazer os exames dos anticorpos, a partir daqueles exames ali, a gente consegue ver se essa contaminação ou se o cuidado que eles estão tendo está sendo suficiente para não promover lesão. Ou não. Pode ser que ele venha e a gente veja, opa, os anticorpos ainda estão alterados, então o teu cuidado tem que ser maior.
vamos tratar, vamos repor, vamos tratar velocidades, a gente tem suplementação que ajuda, mas a gente precisa que eles estejam atentos a isso. Né? E como que é o tratamento, doutor Mauro? Além da dieta, tem alguma outra coisa que possa ser feita? O tratamento é dieta isenta do glúten, né? É só isso. Só mas você, mesmo. como não é só, né? Carol, Tudo isso. Eu sou o desvendador e a Carol é a controladora, né? Então seria mais ou menos assim, porque é dieta isenta do glúten e você vai suplementar algumas carências que ela teve nesse período. Sim, tem uma coisa, né, Carol? Que o celíaco no início tem intolerância à lactose. Isso. Depois você tem que controlar, ver se ele restituiu as vilosidades, se regeneraram e elas estão produzindo lactase. Né? Então isso aí também é uma coisa que às vezes confunde as pessoas. Bastante. Mistura lactose com glúten. Né? E ela tem intolerância e acha que é uma coisa e no fim é... Né? Por isso que eu falo, né? O tanto que é importante a pessoa ser esclarecida daquilo. Eu e o Dr. Mauro temos um costume que os pacientes até dão risada, porque eles chegam no meu consultório com uma folha cheia de desenhos do Dr. Mauro e eu devolvo com outra folha cheia de desenhos. Porque é importante que as pessoas entendam, que elas não sejam só avisadas. Ninguém muda a vida porque só alguém avisou ela que ela tem um problema. Ela tem que entender o que aquilo pode levar e a importância, e daí ela vai entender, né? Porque ela precisa fazer esse sacrifício, essa renúncia, né? Então, como o Dr. Mauro falou agora da intolerância à lactose, né? A intolerância à lactose acontece secundariamente na doença celíaca por causa da atrofia das vilosidades. Depois que o paciente para de comer glúten, as vilosidades voltam a normalizar e pode ser que ele não esteja mais intolerante. Se ele não voltar para a orientação, ele vai achar que ele é intolerante pro resto da vida, ou ele nunca nem vai ficar sabendo que era. Né? Então, isso é um fator que é determinante na vida dele, porque uma coisa é você ter que viver sem glúten, outra é sem glúten e sem lactose. E outra questão, né, Dr. Mauro, que eu acho válido falar. A Soraya perguntou quais mais tratamentos, né? A gente, trabalhando com uma doença desabsortiva, que atrapalha a absorção dos nutrientes, que essa é a doença celíaca, a gente está falando de microbiota intestinal. Esse paciente que está todo inflamado, que acabou de ter diagnóstico, ele tem uma microbiota alterada. Ele tem mais permeabilidade intestinal, como o Dr. Mauro disse. Se a gente não tratar isso, e isso tem como a gente melhorar dentro da terapêutica nutricional também, esse paciente daqui a pouco não está comendo glúten, mas ele está estufando, está com diarreia, com açúcar, com leite, com feijão, com vários outros alimentos que, na verdade, ele não tem intolerância, mas ele está sensível por causa da alteração da microbiota dele. Então, não adianta só cortar o glúten. Esse paciente precisa ser assistido individualmente, né? Até para a gente poder cuidar de todos esses detalhes, não pode né? fugir, não dá para fugir. Eu queria comentar né, uma coisa um pouquinho antes da microbiota, que vocês falaram assim, veja a diferença, pessoal. Você vai no médico que você fez o diagnóstico de doença celíaca. Aí vai com o laudo para o médico, entrega, ele olha assim, você é celíaco. E aí, doutor? O que eu faço agora? Você não pode comer glúten. Não, não. É isso que eu tenho? Então tá, até logo. Você não vai conseguir aderência, sabe? E isso acontece comumente. Então o médico também tem que ser, nós estamos falando aqui para os pacientes, claro. Nós estamos falando que os médicos também devem se despertar para isso e ter essa noção de que o paciente precisa ser muito bem orientado. É isso que vocês vêm se ele fazendo não tiver nessa história do desenho, aí de explicar, de entender. Se ele não tiver assim uma capacidade mais aprofundada da doença celíaca, ele que encaminhe para alguém que possa ajudar ele para explicar para o paciente, né? Porque a gente, quando... Eu já sei, eu já pego a folha lá, a Carol faz a mesma. Quando vai, olha, você tem doença celíaca por isso, ó. Tarará, tá, e essas são as consequências. Esses argumentos que eu falei que são importantes para a gente convencer o paciente de dizer assim, olha, se você agora já está com a dieta, né? Quando ele já está com a dieta, daí quando você vai dizer, olha, se você escapar pode acontecer isso. Daí ele, e quem que vai falar isso para o paciente? São poucos médicos, infelizmente. Daí o que acontece? O paciente fala, eu vou comer. E come. Eu vejo vários pacientes que foram orientados por alguns médicos, que eles são celíacos, e eles voltaram, eles continuam tudo danificados. O sorológico alterado, não melhorou a atrofia, que ela melhora, todos
as coisas melhoram quando ele para de comer glúten. E por quê? Porque o médico não orientou. Então, eu vejo que isso é um ponto fundamental. Não sei, né, Carol? Eu acho que você nota isso. É fundamental a orientação, a explicação e para conscientizar o paciente que é importante. Ó, isso aqui você tem que convencê-lo disso. Não adianta você dizer só, não coma glúten. Eu estou pensando do lado de cá está o paciente, aí estão os especialistas, né? E do lado de cá tem perfis diferentes de pacientes, né? Então, eu acho que já é difícil você ficar de frente para um médico e ouvir um diagnóstico e entender esse diagnóstico, porque a linguagem, por mais clara que seja, é diferente da linguagem coloquial, diária daquele paciente. Então, olha a importância, e quando a gente fala em humanização da medicina, a gente está falando disso também, né? Claro. Você dá atenção para o paciente e informar corretamente. Isso não tem preço, tem que ser feito dessa forma mesmo, né? Eu acho que não desistir, né? Eu vejo isso muito no Dr. Mauro, né? É um exemplo para mim, porque ele não desistiu dos pacientes celíacos. Né? Ele luta por ele todos os dias, né? Ele liga para os pacientes, ele forma grupos de orientação, ele leva na pizzaria junto, ele entendeu? Eu lembro, a gente fez muita matéria com ele sobre disseram isso. Que era sem glúten, mas o cara não entendia o que era glúten. Ele já fez a gente inventar todos os tipos de receitas e cafés e possibilidades para que esses pacientes se sentissem incluídos, né? Então, eu acho que isso é muito bonito, né? Claro, tem médicos ou nutricionistas e outros profissionais que têm esse amor para amigos que falam bem da gente. Tô achando. Você volta o elogio daqui a pouco, por favor. Não, tô brincando. Mas assim, tem, né? Aqui mesmo, né? No nosso serviço, a gente tem médicos que têm o mesmo esmero e por outras patologias e outras situações, né? Mas eu tô falando especialmente no caso do Dr. Mauro. Bem solidificada de atendimento, sim, né? A gente sabe disso. Mas eu acho isso muito importante, porque eu já ouvi muitas vezes de pacientes ou até de profissionais dizendo: vou ter que perder tempo explicando. Não é perder, Puxa é ganhar. vida, né? Puxa né? vida, né? É ganhar. Né? Então, eu contei ali agora há pouco, brevemente, o caso da paciente. Poxa, aquela paciente saiu, a sensação do meu coração era: consegui, entendeu? Eles entenderam, é isso aí, né? Era isso que ela precisava. Se ela vai voltar, se não vai voltar. Mas, assim, a sensação de que você fez a sua parte, né? Que você impactou de alguma forma naquela situação, eu acho que quando a gente trabalha... Essa é a missão de vocês, né? É para isso que mas vocês existem, o né? diferencial do profissional, né? Assim como a Carol, eu tô devolvendo para ela. Obrigada. É essa questão de você sentir segurança quando você pede uma opinião, sabe? São várias patologias que a gente, né, recorre ao profissional, a ela, no caso, né, ou as outras também da nossa clínica, porque eles têm uma coisa assim de conexão com o paciente. Não é assim, eu estou com um problema aqui, toma um omeprazol. Não vai resolver. Mas a equipe tem que estar sincronizada, né? A equipe multidisciplinar ela tem que estar bem entrosada. Então, essa questão da explicação é fundamental, né? Que os médicos tenham esse conhecimento, que expliquem a importância. A nutricionista, elas também têm que ter, né, muito, a Carol está falando aqui, muito essa explicação do soldadinho, que se o paciente comer... Agora, tem umas coisas, Carol, que as pessoas perguntam, não sei se você vai perguntar aí, são dos utensílios, das coisas que eu queria que você comentasse um pouco. Acho que você vai falar, vai pedir. Mas antes disso, eu quero fazer um comentário aqui. Eu gosto muito quando vêm profissionais mais experientes aqui e, de uma forma aveludada, né, meio blasé, puxa a orelha de outros profissionais. Eu vou te falar por quê. Porque a gente está... hoje existem muitas faculdades de medicina no Brasil. Veja bem, não é uma crítica, é um cuidado. E muitas gerações profissionais muito jovens, eu vou falar aqui da medicina, mas são de todas as áreas da saúde. E eu me preocupo realmente, acho que estou na área já há algum tempo, na área do jornalismo, na área da saúde, e eu observo muita coisa. E eu me preocupo muito com a forma que os médicos atendem, enxergam o paciente. Então, esses médicos mais experientes, quando vêm aqui e dão esse chacoalhão, eu gosto muito, sabe? Porque é isso que a gente precisa, essa visão transformadora da nutricionista, da psicóloga, da fisioterapeuta, de todos os profissionais da área da saúde, né? Então, não é mais um paciente, é o paciente, né? A gente está vivendo uma fase da humanidade muito terrível, né? Das cobranças e das preocupações, se você da cor, da maneira de falar, que estão certos, tem que ter respeito. Mas está exagerado esses ativismos, né? E a gente às vezes tem dificuldades
em ser até rígidos ou ser cobradores das coisas mais que devem ser... que devem ser feitas. Não, eu né? sei, mas a gente tem que entendi. tomar muito cuidado hoje. A gente estava até comentando ali agora há pouco dessa dificuldade, né, desse paradigma novo que está se desenvolvendo, né, assim, com a evolução da tecnologia, né, e como Tudo é que muito essas rápido, pessoas né? estudam, como é que a pandemia atrapalhou muitos cursos, né, de formação. Então, nós temos muitas dificuldades, sabe, e a gente fica temeroso, às vezes, de como é que vai ser esse futuro, né, como você falou. Mas aí a gente pede para que cada profissional que está se formando que tenha essa consciência. Tinha uma disciplina de saúde e espiritualidade em que a pessoa tinha que ter essa noção também da espiritualidade no atendimento do paciente, respeitar como ele é, né? A saúde como um todo, né? Como um Exatamente. todo, sempre, né? E isso eu sempre falo para os alunos, que essa é a diferença do profissional, quando ele vê o paciente como um todo. Eu falo, agora, vamos lá, né? Como é que vai ser? Tem que cobrar, viu? Por isso que esse podcast é valor humano, viu? Por isso que é valor humano. Só complementar o que o Dr. Mauro falou ali, eu acho que esses dias eu estava ouvindo, inclusive num podcast, sobre a ideia de que nós seremos substituídos pelas máquinas, né? Muito logo, a maioria das profissões será substituída, né? E a pessoa que estava falando que não serão substituídas as profissões, as escolhas que têm que lidar com criatividade, né? Porque, em geral, a criatividade não vai conseguir ser expressa ali, né, pelas máquinas. E eu vejo outro fator, que é essa questão da empatia, do querer bem, do se preocupar. Isso nunca vai poder ser substituído. Nem pelas máquinas e nem por profissionais que não têm esse sentimento. Né? Porque isso separa as pessoas. Exatamente. Né? Isso é um divisor. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que colocar na nossa rotina todos os dias, mesmo que seja corrido. Isso não exige da gente fazer com... Mesmo que você faça rápido. Você não deixa de ter ainda o teu coração ali. Né? E eu acho que quando a gente fala de qualquer condição de doença, de limitação, de restrição. Daqui a pouco eu vou começar a falar de contaminação, vocês vão ver o tanto de restrição. Tem que ter esse cuidado. Né? A gente está falando da equipe multidisciplinar, né? A psicóloga, né, Dr. Mauro? Essas famílias precisam de ajuda, esse paciente precisa de ajuda. Esse suporte, né? Que vem, né? E então, eu acho que isso é válido, né? A gente lembrar. Dr. Mauro falou para a gente comentar sobre a questão da contaminação cruzada. A gente tem que tomar bastante cuidado, assim, quando a gente vai falar sobre isso, porque é um assunto realmente muito complexo, é delicado para os pacientes e tem que cuidar para não exagerar na dose da orientação. Tem que orientar para esses pacientes não entrarem em todos os fóruns da internet sobre o assunto. Aí fogem mesmo. Porque é um absurdo. Né? Então, assim, existe, na grande maioria dos diagnósticos de doença celíaca, né, Dr. Mauro, uma certa tolerância mínima à contaminação. E isso o paciente tem que ficar ciente de que ele não vai viver dentro de uma bolha, até porque senão o emocional dele não vai dar conta. Então, a gente orienta, como eu falei antes, a retirada dos alimentos que contêm glúten, né, de forma direta, a contaminação na leitura de rótulos e os cuidados dentro de casa, por exemplo. Se esse paciente vai consumir, como eu falei ali, dividindo uma manteiga, dividindo um doce, dividindo alguma coisa com outro familiar, esse pão dele precisa estar isolado, não vai estar em cima da mesa com o de todos. Aquele doce, aquele requeijão não pode ter sido usado a mesma faca para passar dentro. Esse paciente precisa tomar cuidado como que ele vai armazenar as coisas dele no armário, né? Tudo muito bem separadinho. Em relação a equipamentos de cozinha, ele não precisa ter um fogão só para ele, um forno só para ele. Isso a gente consegue limitar com higienização mesmo. Né? Então, se foi feito lá um bolo com farinha normal, depois é feita a higienização desse equipamento e pode-se fazer um bolo sem glúten. Agora, tem algumas coisas que eu peço para ter individuais. Por exemplo, liquidificador, porque ninguém consegue limpar aquela borracha do liquidificador 100%. Torradeira, né? Alguns tipos de grill, né? Que a higienização é realmente mais difícil, porque sempre tem que ser feita higienização pós-uso, né? Para uma família que tem um paciente celíaco. Muito cuidado na higiene da louça. Ele não precisa ter
Na grande maioria dos casos, não precisa ter uma louça só para ele, mas isso precisa ser higienizado, né, da forma correta. Alguns pacientes perguntam, mas eu preciso usar álcool? Daí eu te perguntar, o que é a forma correta? Detergente? O que mais? Eu sempre faço uma brincadeira com os pacientes. Vamos lembrar que o glúten não é bactéria, então não adianta nada usar álcool, né? Então, fazer a higiene com detergente mesmo, a lavagem correta, eu sempre oriento. Por exemplo, né, vamos dar um exemplo bem simples. Se alguém da família lá comeu uma massa, sobra os restos de massa com o molho ali no prato, a gente tem costume muitas vezes de tirar aquilo com a esponja. Sim. Então aquela esponja é um veículo de contaminação absurdo. Né? Então sempre usa uma água quente, tira a sujidade visível do prato com a mão, com a água, para depois usar aquela esponja. Deixa essa esponja em hipoclorito depois para tirar uma sujidade mais grossa que fica, né? Existe ainda contaminação? Se alguém na casa come glúten, essa pessoa vai ter contaminação cruzada, não adianta. Então, a gente tenta minimizar isso nesses cuidados, né? Mas não tem como tirar reduz o impacto, 100%. Mas não tem como tirar. Só que daí nós temos um grupo de pacientes que é minoria mesmo, que são os pacientes de doença celíaca refratária. Que daí esses não podem ter contaminação nenhuma praticamente, né, doutor Mauro? Então, eu vou dar um exemplo muito... Não é bobo, tem gente que dá risada, mas assim, essa pessoa que é celíaca, uma mulher que é celíaca, não vai poder beijar o marido que tomou cerveja. Sim. Entende? É um cuidado grande. Eu conheço um casal assim, né? Verdade. Então, essa pessoa não pode, essa contaminação. Mas eles são muito bem-humorados, então eu não eles nunca levam pro lado trágico da coisa, né? Vai brincar com o marido. Agora você não vai tomar cerveja, você vai tomar cachaça. Exato. Mas assim, Tem isso, né? São coisas que podem acontecer, é uma minoria de pacientes, mas pode acontecer. Então, nesses casos, sim, não vai poder entrar glúten na casa, né? A gente vê, por exemplo, muitas mães de pacientes celíacos crianças, né? Que daí tem muito medo, né? E conseguem realmente controlar, porque é uma criança que não deixam entrar dentro de casa com roupa que veio de fora da rua, né? E várias outras coisas. A gente vê isso em muitos fóruns e grupos da internet. Mas eu digo que não é uma orientação padrão que eu passo para todos os pacientes, porque realmente é uma coisa muito difícil de executar, né? Então, a gente orienta o cuidado mínimo necessário e no acompanhamento dos exames de contaminação, que são feitos todos os anos, a gente vê se tem necessidade de aumentar essa restrição, né, de cuidado. Tá certo. Gente, olha, é muita coisa para a gente falar aqui. Doutor Mauro, quer complementar? Eu queria só lembrar aquele trabalho que nós fizemos de 55 pacientes que foram diagnosticados o grau máximo ali de atrofia do adenal, tipo 3, né? E 10 anos depois nós chamamos esses pacientes, e alguns só, né? Outros já faziam acompanhamento. E para saber como é que eles estavam 10 anos depois, né? Então, aqueles que fizeram dieta, que foram em torno de 70%, eles tiveram uma recuperação total das velocidades, né? E teve, se eu não me engano, acho que 15% que não fez dieta, recuperou as velocidades e não tinham doenças assim importantes, né? Alguns até tinham hipotireoidismo e mantiveram, mas não desenvolveram. Agora, aqueles, acho que foram 17% que não faziam dieta, não é comigo isso e vou continuar comendo, tinham cirurgias de coluna por osteoporose. E não sei não como é que ficou, porque o médico que operou talvez não sabia da osteoporose importante do paciente, pela doença celíaca, que faz, né? Tinham problemas de hipotireoidismo, diabetes, todos esses tinham doenças importantes nesses 10 anos que eles ingeriram glúten, né? Tinha alguns de contaminação que tinham menos coisas, mas era assim, bem determinado, né? A dieta e a doença nesse período. Então, bem específico mesmo. E a gente conseguiu comprovar isso, né? Assim, de um trabalho de pegar pacientes que tinham aquela gravidade e acompanhar 10 anos depois para ver como é que ficaram. Inclusive, tá lá para a gente publicar esse trabalho, tá bem bacana. Interessante. Isso aí é tudo pesquisa, né, gente? Eles estudam e trabalham muito em torno disso. Eu quero agradecer muito, Carol, Dr. Mauro, a presença de vocês aqui no Valor Humano. Já estão convidados para a gente falar em outra oportunidade, né? Vamos desenvolver mais sobre isso, vamos abrir para perguntas das pessoas, que eu acho que tem muita gente com dúvidas também. Eu quero desejar para vocês uma excelente semana e ânimo aí nessa batalha, porque não é fácil, né? Não são muitos os profissionais que se dedicam à doença celíaca. Pois é. Então a gente tem
a importância de nós, como conhecimento, divulgarmos esse conhecimento para o planeta para que as pessoas, né, peguem. Não é nada fora isso. Nós só queremos que as pessoas saibam mais sobre isso, né, e ajudem uns aos outros, aí, os profissionais e os pacientes. Sem dúvida, informação muito importante. Obrigada, viu, Carol? Obrigada mesmo. Sempre uma alegria mesmo. Joia! A gente vai ficando por aqui. Lembrando, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, você vai ser notificado de novos vídeos sobre saúde, dicas de bem-estar, qualidade de vida e assuntos relevantes como essa doença celíaca. A gente se encontra, até mais!